essa palavra de Deus, Jesus querido, Deus, queridos Pai, dê graças ao Senhor por essa noite. Estamos aqui reunidos, Pai, para te adorar, para louvar o teu santo nome, porque tu és digno, Senhor, de tudo isso. Pai, agora a tua palavra vai ser ministrada, que ela venha ser como uma rede, Pai, lançada dentro da tua igreja, que ela venha, Pai, cumprir, ela não venha voltar vazia para ti, como o texto fala, que ela venha cumprir o propósito. Primeiro tu colocaste no meu coração, primeiro tu falaste comigo, e agora venhas falar com a tua igreja, com o teu servo, que a gente possa sair daqui, Pai, e que essa palavra venha estar sendo colocada no mais íntimo do nosso coração, no mais íntimo do nosso ser, Pai, para gerar transformação, para fazer com que as nossas vidas, Pai, elas possam ser mudadas, possam ser moldadas de acordo com a tua vontade, eu querer. Pai, Filho, Senhor e meu Espírito Santo, nós oramos, Pai, buscamos a tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir para os irmãos abrirem a palavra. O Pai aparecer aqui. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ter como base, fundamentar a palavra de hoje, apenas em um versículo. Mas ele vai falar muita coisa com a gente nessa noite. Bem? Então, 2 Coríntios 4, 6. 4 e versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Podem ficar sentados. Antes da ministração dessa palavra, eu queria relatar um pouco como foi essa semana um pouco para mim, talvez com o pastor Henrique, o pastor Henrique, né? Que ele me ligou na quarta-feira. Aí eu olhei a mensagem dele, sabe? E eu percebi que ele está me convidando para fazer a pregação, a ministração de hoje. Eu fiquei assim, não abri logo, não dei a resposta logo, porque não estava me sentindo bem para dar a resposta. Para dizer sim. Tá? E confesso que, de primeira, a primeira ideia que veio era dar logo uma despedida, né? Porque é isso, né? Aí dizer logo, pastor. Já estava igual como aquele camarada que vai lá para o INSS, querendo, né, benefício, querendo renovar o benefício, e logo inventa um monte de problema, né? Tudo trouxa. Aí eu estava querendo fazer um pouco disso. Mas depois eu lembrei de uma coisa. E quem nos capacita é o Senhor. Na verdade, eu estava sentindo que eu não tinha ainda um assunto, não tinha nada para mais ou menos pré-preparado para começar a fazer a palavra. Mas no outro dia, na quinta-feira, todas as manhãs eu faço o devocional e eu coloquei diante de Deus. Eu só iria dar a resposta depois desse devocional. E queria saber o que é que Deus estaria me falando. O que é que Deus estaria confirmando. E realmente fui fazer. E depois disso, eu falo comigo. Eu senti que Deus colocou no meu coração que eu deveria dizer sim. E a palavra de Deus diz que o servo de Deus não deve ser covarde, né? Não deve retroceder.
né? Ele tem que andar para frente. Se está com Jesus, ele tem que andar para frente, tem que confiar. E realmente, naquela manhã, eu pude ter a confirmação de Deus que eu poderia fazer. E além disso, ele ainda estava me mostrando o assunto, né? Estava mostrando o assunto e um texto para poder explorar, né? Para poder falar a congregação. Tá? Então é isso. E uma outra coisa que eu queria lembrar aqui para a gente é que a gente está assim numa transição, né? Nós normalmente estamos saindo de um ano e começando um outro ano, né? E não sei se todos costumam fazer isso, mas a cada ano você pode até pensar e fazer uma avaliação, né? Como foi esse ano, né? Eu posso pensar um pouco para mim, né? Como foi esse ano para mim? Não sei se você costuma fazer isso, mas não apenas porque eu posso avaliar esse ano porque eu ganhei muito dinheiro, porque, sei lá, eu ganhei muita coisa. E isso não é o mais importante. Talvez a parte material, parte física, né? Se você tivesse de avaliar o seu ano, como é que ele foi para você, né? Qual seria a nota que você daria a ele? Qual seria a nota que você ia colocar para o ano de 2025? Eu sei que a Hannah colocou o sorriso lá em cima, né? Porque com certeza conseguiu talvez o objetivo que tinha, né, para esse ano, né? Então, é assim, né? Já que a gente está saindo de um ano e entrando em outro, né, a gente também tem que pensar no próximo ano. O que eu quero para o próximo ano, né? O que eu quero conseguir para esse próximo ano, né? Eu às vezes costumo assim fazer isso. E uma das coisas que a gente costuma, eu vou falar um pouco sobre o grupo familiar Mateus e os seus amigos. A gente costuma colocar num papelzinho, né? Anotar. No início do ano, a gente costuma colocar assim, o sonho que a gente tem para esse ano. Aí a gente começa a tirar, mas você não pode tirar o teu mesmo. E a pessoa tira e ele vai pensar, quem seria esse aqui? Por exemplo, alguém que vai estar dizendo assim, esse ano eu quero vacinar muito cachorro. Eu acho que não vai ser difícil saber quem é a pessoa, né? Com certeza alguém vai dizer, é a irmã Lene. Coitado dos cachorros. Então a gente faz isso, né? A gente tira e vê mais ou menos quem é aquela pessoa. Porque é bom sonhar, é bom ter meta, né? E a gente tem que considerar essas metas, que ela deve estar, como o irmão falou aqui na aula, alinhada com a vontade de Deus. O próprio Salmo diz que, Davi diz que ele não queria coisas que eram impossíveis para ele. Coisas além do que ele podia ter, né? Coisas grandiosas demais, né? Então a gente faz isso, está dando só uma ideia para vocês. E ali você guarda, o líder guarda aquele papelzinho. E quando é no final do ano, você abre ele de novo e faz a mesma coisa. Isso é só uma ideia, não está impondo para ninguém. A gente faz a mesma coisa e a gente vai saber se Deus abençoou aquilo na vida daquela pessoa ou não. Nós já fizemos isso e vamos fazer de novo, quarta-feira, os nossos próximos sonhos. Grupo Mateus e seus amigos. Tá? Então, o que você está querendo para esse ano que está começando? Eu queria ver aqui que tem um tema, não é muito longo, mas ele é bem objetivo. Eu quero ver. O que é que você quer ver? Né? Eu quero ver. Esse ano, o que é que você quer ver? Né? O que você quer ver? Primeiro, nós vamos explorar um primeiro ponto aí, dentro desse texto, que fala, né?
Sim. Deixando a luz de Cristo resplandecer em nós. Esse deve ser um dos nossos objetivos. Deixar que a luz de Cristo resplandeça em nós, na nossa vida. Esse deve ser sempre o nosso ponto, nosso objetivo. Né? O apóstolo Paulo estava falando, né, sobre isto. Ele abre um parêntese e lembra a igreja em Corinto, né, de uma igreja que colocava o apostolado dele em dúvida, né, que questionou muito o apostolado de Paulo na igreja de Corinto. Por isso que ele está falando isso. E aqui ele estava citando Gênesis 1:3, que diz que no começo a terra era sem forma e vazia, e que só havia trevas, né? Quando Deus está criando as coisas, ele diz que haja luz. Então, ele está dizendo que das trevas resplandece a luz. Interessante que para Deus, até o nada, ele diz que ele criou a terra sem nada. E para Deus até o nada é matéria-prima, né? Imagina a gente tá servindo um Deus como esse, né? Então, como a luz de Cristo resplandece em nós? Paulo está dizendo aqui que a luz de Cristo resplandece em nós. Eu vou citar de novo o versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Né? Para o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, como é que essa luz, a luz de Cristo, resplandece em nós? Paulo queria que os irmãos de Corinto pudessem ver essa luz, viver nessa luz, ter as suas vidas fundamentadas sobre essa luz que é Jesus Cristo. Como a glória de Deus, a glória de Cristo resplandece em nós. Como é que a glória de Cristo resplandece em nós? Né? É porque ela resplandece em nós porque eu venho todo domingo aqui na igreja. Eu venho, levanto minhas mãos e canto. Não estou dizendo, quero que vocês entendam, que eu não estou dizendo que não devem fazer isso. Temos que fazer isso. A igreja tem que fazer isso. Mas como é que a glória de Deus resplandece em nós? Né? Como eu estou dizendo, é porque eu venho todo domingo aqui, faço parte do culto, é porque eu faço parte da escola dominical, é porque eu sou fiel ao dar o meu, a entregar o meu dízimo, minha oferta, ou porque eu faço parte do, como é que chama aqui? Júnior. Do Ministério de Louvor, ou porque eu sou professor aqui da aula para os adultos, para as crianças. É dessa forma que Jesus resplandece a sua luz em nós. Não deixe de fazer isso, é importante para nossas vidas. Mas tem outra maneira que Jesus resplandece a sua vida, a sua luz em nós. Né? Tudo isto que eu acabei de falar é muito bom. Graças a Deus. Tudo isso que a gente faz. Isso nos fortalece, nos une, né? É muito bom. Mas é preciso fazer sempre isso, tudo isso. Agora tem uma pergunta que eu queria fazer para você, para nós, né? Por que você precisa levantar de manhã, depois de dormir? Né? O que é que você faz primeiro? Né? Por que você precisa levantar? O que é que você faz primeiro? Quem falou aí?
Tem algumas coisas que a gente com certeza faz, né? Primeiro, né? Se levanta, você já pensa nos seus compromissos, você já pensa no seu dia, mais ou menos como é que vai ser, né? Entendeu? Mas a primeira pessoa normalmente que você fala quem é? Quem tem esposa ou esposo, fala lá, olha, se arruma direitinho, senão quando a gente se levanta, a gente não está nada legal, né? O cabelo está todo. Mas a primeira coisa que a gente faz normalmente, fala com a esposa, fala com o esposo. Então isso mostra o quê? Isso mostra o quê? Né? Que nós somos pessoas de relacionamento. Que durante o dia nós vamos nos relacionar com muitas pessoas. E Deus é um Deus de relacionamento. Às vezes você já está tão acostumado a falar com uma pessoa, digamos que é um motorista de ônibus, que é alguém assim, que ele te vê na parada, ele quer parar porque ele já tem aquele relacionamento com você. Entendeu? Então a nossa vida, ela é uma vida de relacionamento. Né? Deus nos fez para nós nos relacionarmos com Ele primeiramente e depois com as pessoas. Né? Muitas das vezes, nem todo relacionamento é tão bom, né? Às vezes é difícil. Né? Então, uma das coisas que é muito importante, além do que a gente está fazendo aqui, de vir à igreja, de participar da aula, de dar uma aula, de estar no discipulado, é o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante. E a pergunta é: como é que está o meu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus? Como é que está? Como é o meu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus? Como é que é? Como é que está? Quando nós nos relacionamos bem com Deus, nós também nos relacionamos melhor com as pessoas. Quando o nosso relacionamento não é bom com Deus, também não é tão bom com as pessoas. Entendeu? Porque às vezes é fácil a gente perceber na rua, talvez quando uma pessoa não é muito próxima de Deus. É uma pessoa braba, é uma pessoa que se estressa por qualquer coisa, é uma pessoa que não trata as pessoas bem. E quando nós estamos nos relacionando bem com Deus, nós somos diferentes, né? Somos diferentes. A gente pode ver na própria Bíblia, quando Jesus chamou os 12, eram pessoas grossas, bravas. Pedro, então, que só queria resolver tudo no tapa, né? E quantos Pedros a gente não tem aqui, não tivemos aqui? Pastor? Era só na bala. Parece o Virgulino. Só queria resolver na bala, né? Parece o Virgulino. Então ele está nos transformando, ele vai nos transformando cada vez mais quando nós nos relacionamos melhor com ele. Mas como é que isso acontece? Então, quando a gente vem para cá, só mais uma coisa. Outra maneira que ele está assim, relacionando com a gente é na hora de você dormir. É na hora que você coloca a sua cabeça no travesseiro. Quem é você lá? Quem é você lá? Quando não tem os holofotes, quando não tem os aplausos, quando não tem os tapinhas na costa. Quem é você lá nessa hora? Só você e Deus. É nessa hora que Ele quer tratar a gente, que Ele quer tratar com você. É nessa hora
que a gente percebe, né, o porcaria de homem que eu sou, porcaria de homem que é o Maurício, e a santidade que é Deus. Nessa hora que Ele está nos tratando, né? É nessa hora que a luz dele está realmente resplandecendo sobre nossas vidas. É nessa hora que a gente não está só aqui, ó, na língua, né? Então, quem é você nessa hora? Nessa hora que Ele está nos tratando, nessa hora que Ele está cuidando, nessa hora que Ele está, que a gente não tem para onde fugir, que Ele está mostrando realmente quem nós somos, né? Diferente, muitas das vezes, quando a gente está numa comunidade, né? Que é difícil. Não, hoje eu quero falar aqui do meu pecado, quero me arrepender. Às vezes ninguém faz isso no meio, pessoas assim. É raro ver. Mas numa hora dessa, que Deus está tratando ali naquele momento, não tem como, né, essa luz não resplandecer. Amém? Então Ele quer tratar nesse momento com você e comigo, no seu secreto, né, quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro. E é só você e Ele. Uma outra coisa é que muitas das vezes a gente quer encher as pessoas de Deus, quer falar para as pessoas de Deus, né? Mas muitas das vezes a gente está vazio de Deus. Mas quer encher alguém de Deus. Você precisa de Deus, Deus vai fazer isso. Mas muitas das vezes a gente está vazio, né? A gente não quer gastar tempo com Deus. A gente não quer ter relacionamento com Deus. E a gente quer que o outro esteja cheio de Deus. Quando a gente mesmo que precisa estar cheio, a gente às vezes está vazio. Como é que pode? Né? Primeiro nós precisamos nos encher realmente de Deus. E depois fazer com que as pessoas possam também ser enchidas. Primeiro nós precisamos fazer com que a luz dele resplandeça em nós. E depois venha resplandecer na vida das pessoas. Hoje é muito fácil, né, a gente falar, o meio de comunicação, a mídia, tudo tá aí. Conheci tô fazendo uma atividade física em algum lugar e outro dia conversando com esse irmão, porque é um trabalho parecido com o que a gente tem feito lá na Beth Shalom, de falar pessoalmente, de falar direto com o garoto, com as pessoas. E esse irmão também faz um trabalho social parecido. E foi um homem lá fazer atividade física que está dentro de uma igreja há muitos anos, acho que mais de 20 anos. E ele começou a ver como esse trabalho está fazendo com que as pessoas conheçam Jesus. Assim, pessoalmente falando, pessoalmente, face a face. E depois esse homem veio e disse, sabe, eu estou todos esses anos dentro de uma igreja, apenas sentando no banco. E agora que eu vim perceber a importância da nossa vida de testemunho, de falar, de viver perto das pessoas, mesmo não conhecendo a Jesus. Eu achei interessante. Eu digo que são essas coisas que a gente tem feito lá na Beth Shalom. Procurado estar com aqueles garotos e falar direto e muitas das vezes estar lá perto deles, acompanhando, visitando, né? E eles estão vendo como é a nossa vida, como é que a gente vive.
Então, para a gente fazer com que a luz resplandeça, que Jesus disse que nós temos que ser a luz do mundo, a gente primeiro precisa ser realmente essa luz, uma verdadeira luz. Segundo ponto que eu queria também falar sobre o que eu quero ver, está lá em Mateus 18. Mateus 18, 41. Nós vamos pegar esse versículo, mas tem muitas coisas antes dele. Opa! Desculpa. Segunda vez que eu tô errando esse é Lucas 18, exatamente. Lucas 18, 41. Ele é muito conhecido, esse versículo, essa passagem. Diz que, deixa eu só olhar aqui. Lucas 18, 41. O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver. E o que você quer? O que é que você ou nós queremos, né? O que é que nós temos visto? O que é que esperamos ver para esse próximo ano? O que Paulo queria que os irmãos da igreja de Corinto pudessem ver? A Bíblia diz que houve um tempo em que tudo era escuridão. Eu já mencionei ainda agora. Trevas cobriam a face da terra, mas a luz irrompeu na escuridão e as coisas começaram a mudar. Todavia, não precisamos apenas da luz do sol para ver bem. Há pessoas boas que vivem na escuridão vivem na escuridão porque estão longe de Deus. Há pessoas que têm visão. Agora, se sua visão começa a falhar, como já aconteceu comigo, eu tive que procurar um oftalmologista. Passei um tempo sem poder estar aqui porque estava com muita dificuldade para enxergar. A primeira coisa é ser empurrado pela esposa. E depois vai ao oftalmologista, né? Depois do oftalmologista, aí você vai para Cordex. Não tem jeito. Entendeu? E agora o que está acontecendo aqui no povo é o problema do joelho. Primeiro, visão, depois joelho. Então, pois é, há pessoas com boa visão que vivem na escuridão de uma vida porque está longe de Deus, porque vivem longe de Deus. O próprio Jesus disse, né, que quem não tivesse Ele ainda estava nas trevas, ainda estaria vivendo nas trevas. Sem Jesus, alguém está nas trevas. Infelizmente, é duro de falar, mas é Jesus quem está falando. Não vem para cima do pastor, não vem para cima do ministrante, que está na palavra de Deus. Diz que quem não tem Jesus ainda está nas trevas. Não consegue ver nitidamente as coisas. Né? Mas ele diz que há outros que, mesmo carecendo do sentido da visão, são bem-aventurados, como disse Jesus. Felizes os que não viram, né, e creram. Felizes os que não viram e creram. É o caso desse personagem cego chamado Bartimeu. Né? O caso do Bartimeu. Bartimeu, mesmo cego, ele sabia quem era Jesus. Mesmo cego, ele sabia quem era Jesus, quando chamava por Jesus, filho de Davi. Este era um dos títulos diferente
esses eram dos títulos de Jesus, né? Que está lá em Isaías 11, 1 a 3. Né? Diferente dos líderes religiosos, né? Que viram muitos dos milagres de Jesus. E mesmo assim, ainda quiseram continuar cego. Né? Ok? Agora, se você tivesse a oportunidade de ficar pessoalmente, frente a frente com Jesus, como Bartimeu teve, ele perguntou: o que queres que te faça? Jesus perguntou a ele: o que queres que te faça? Ele simplesmente falou: eu quero ver. Bartimeu não nasceu cego. A palavra diz que ele queria ver de novo. Então, dá a ideia de que ele nem sempre foi cego. Mas uma coisa ele queria: ver de novo. Se Jesus perguntasse para você: o que queres que te faça? Né? Você teria alguma coisa para falar para ele? O que você estaria falando para Jesus se ele perguntasse a você? Se tivesse a oportunidade de ficar pessoalmente, frente a frente com Jesus, como Bartimeu teve, ele perguntasse: o que queres que te faça? Qual seria a sua resposta? Para Bartimeu parecia muito óbvio, né? Ele queria ver, ele era cego. Tem muita coisa que parece que a gente só passa a dar importância quando a gente perde. Parece que a gente só passa a dar importância de alguma coisa na nossa vida quando a gente perde. É, Júnior? Júnior ficou aí com um pouco da moleta. O pastor está lá na casa dele, quase sem poder sair, está agoniado. Não é verdade? Então, enquanto a gente tem, esse é um desafio que a gente precisa ter para a nossa vida. Enquanto a gente tem, o que é que a gente tem que fazer? Enquanto a gente tem, o que é que a gente tem que fazer? Esse é um desafio que a gente tem que fazer para a nossa vida. É agradecer. A palavra de Deus, lá em Timóteo, diz que nós temos que ter um coração grato, um coração de contentamento. E às vezes a gente não tem. A gente fica sempre lamentando, muitas das vezes, pelo que a gente não tem. E às vezes culpa a Deus. Poxa, mas eu tenho orado, tenho feito isso, tenho... Meu, se contenta com o que você já tem. E se você ainda não tem, Deus está vendo. Né? Deus está olhando você. Ele diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando todas as coisas. E está contemplando você também. Mas coloque isso na sua vida, esse tempo agora. O desejo de ver Jesus Cristo. O desejo de estar com Jesus. Não tem coisa melhor. Né? Já estamos caminhando para ir finalizando. Então, os religiosos da época não queriam nem saber quem era Jesus. E quem era, de onde ele era, de quem era Jesus. Então, quando nós temos falta de algo, percebemos quanto isso pode ser importante. Por isso, quero desafiá-los hoje a guardar, agradecer por tudo o que Deus lhe concedeu, inclusive a luz. Inclusive a luz, que é Jesus Cristo. Não precisamos apenas da luz do sol para viver bem. Há pessoas com boa visão que vivem na escuridão.
não precisamos apenas da luz do sol para viver bem. Há pessoas com boa visão que vivem na escuridão, não na ausência da luz do dia, mas na escuridão de uma vida longe de Deus. E há outros que, mesmo carecendo do sentido da visão, são bem-aventurados. Por isso foi muito importante Deus ter enviado Jesus ao mundo como luz do mundo. Porque quando conhecemos Jesus, a nossa vida ela é transformada. A nossa visão, nosso alvo é diferente, é mudado. Quando encontramos Jesus, nós enxergamos o mundo de uma outra maneira. Quando nós encontramos Jesus, a nossa visão a respeito do mundo é de outra maneira. Porque nós não precisamos mais estar... tem uma palavra que o pastor conhece, e só ele conhece, é do tempo dele. Quando alguém não estava encontrando as coisas, como é que fala, gente? Tateando, né? Tateando, né? Quando alguém quando não tem luz, você não consegue encontrar as coisas. Você fica tateando no escuro, tentando encontrar no escuro. E quando Jesus chega na nossa vida, a gente não fica mais tateando. A gente consegue enxergar, né? A palavra dele diz que a gente é liberto, né? A gente é liberto. Quando nós encontramos Jesus, nós passamos a ter um alvo muito claro diante de nós: Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é quem nos dá a direção certa. Ele é que nos transforma de covardes, porque muitas das vezes a gente ainda querer ser covarde, não crendo, não confiando que Ele é quem faz as coisas em nós, não vem de nós mesmos. E às vezes a gente prefere dizer, não dá para eu fazer, não tenho capacidade. Você tem sim, você tem. Agora você vai ter medo, você vai ter, claro, vai ter sim. O dia que você vier para cá e achar que não está um pouco, até uma certa insegurança, não adianta mais nada. O friozinho não está na sua barriga. Não adianta. Até qualquer um hoje ainda tem isso. Mas a confiança nele, o poder dele em nós é muito maior para fazer as coisas. Então creia. Creia que a luz dele está resplandecendo sobre você, sobre nós. A luz de Jesus está resplandecendo. Eu nunca me esqueço com saudade do irmão que viveu entre nós aqui, que a oração dele era sempre essa: que a luz do Senhor resplandeça sobre nós. Pastor Jorge falava sobre isso. Cada oração que a gente recebia aqui, que ia passar a semana, ele sempre lembrava disso, que a luz de Cristo resplandeça sobre nós. E estamos já chegando para terminar essa palavra, mas eu queria lembrar uma coisa. Eu estava mexendo algumas coisas, preparando essa mensagem, e encontrei uma ilustração que eu achei muito interessante. E eu espero que isso possa ajudar você, não só na parte espiritual, mas na parte profissional também, tá? Durante a sua vida, para esse ano.
que diz assim, conta que uma vez numa carpintaria realizou-se uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas. Para acertar algumas diferenças. O martelo, ele assumiu a presidência, mas os participantes não permitiram, dizendo que ele teria que renunciar àquela posição que ele queria. Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava-se o tempo golpeando, né? Então o martelo aceitou a culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, né? Alegando que ele dava muitas voltas para conseguir alguma coisa, conseguir algo. Então, diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, ele pediu a expulsão da lixa, reclamando que era áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. Então, a lixa acatou a decisão, mas sugeriu que teriam de expulsar o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. Então, nesse momento, como era numa carpintaria, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o trabalho. Ele utilizou o martelo, a lixa, o metro e parafuso. Parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. E quando a carpintaria ficou novamente só, a Assembleia reativou a discussão e foi então que Serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades, com os nossos pontos valiosos. Assim, nós não vamos nos fixar em nos nossos pontos fracos, mas concentremos em nossos pontos fortes. Então a Assembleia entendeu que o martelo era forte, que o parafuso unia e dava força, e a lixa era especial para limpar e afinar as asperezas. E o metro era preciso e exato. E viram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Aqui, o mestre, o carpinteiro é Jesus. E nós somos suas ferramentas, né? Ferramentas que está dizendo que tem seus problemas, tem seus defeitos, mas ele quer usar as nossas qualidades. Nós somos as ferramentas de Deus, né? E lembre-se que ele quer todos os dias, né, usar você, usar a minha vida, né? Então isso que é o mais importante para a gente ver nesse ano. Ele quer ver a nossa vida sendo usada por ele. Amém? Levante-se. Pode levantar-se, por favor? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Pai.